Vocês sabem? É o Evangelho. Evangelho, né? Tá. Então, compartilha. Estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje vamos entrar no item 13. Mundos de expiações e de provas. A gente já está na instrução dos espíritos, né? Então, são os espíritos que ditaram esses textos, né? E o Kardec incluiu aqui na coletânea de textos do Evangelho nesse capítulo. Mundos de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observares o que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabam de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio dos espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos, em punição, se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas, revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É mesmo, é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1868. Ele começa falando que a Terra, né, é um mundo de provas e expiações, tá em
processo, né, de se transformar em um mundo de regeneração, né, mas esse processo é gradual e longo. E no mundo de expiação, né, ele fala que nem todos os espíritos estão em expiação, né, porque aqui na Terra também há espíritos mais novos, né, mais, como ele falou, mais que iniciaram a sua jornada evolutiva há menos tempo. São aquelas civilizações que ainda estão no conhecimento do seu livre-arbítrio, né, se desenvolvendo intelectualmente, né, como ele fala aqui, que são aqueles, os indígenas, né, que apresentam aquela uma maior simplicidade, né, em termos de desenvolvimento de civilização, né, e aqueles que de fato estão aqui na Terra para espiar, né, e esses, então, eles estão apenas iniciando seu desenvolvimento, então, estar aqui na Terra para eles não é uma expiação, é como se fosse apenas o início do aprendizado, né, de dominar o livre-arbítrio, e o que o espírito fizer com esse livre-arbítrio, né, depois ele vai ter ou não que expiar, né, erros que ele possa cometer. Mas aqueles que estão aqui em expiação na Terra, muitos deles, né, começaram a sua jornada evolutiva em outros mundos, né? O Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, né, a questão dos capelinos, né, que vieram para a Terra naquelas primeiras civilizações, né, do Egito, da Índia, da China, né, que eram espíritos intelectualmente já desenvolvidos, mas que no, no planeta lá, né, da constelação de Capela, de onde eles saíram, daqueles mundos, eles já estavam causando transtorno, né, porque eles já tinham um intelecto desenvolvido e mesmo assim eles optavam ainda pelos vícios morais, né? Então, quando a média de um planeta já está indo mais para o bem, né? Mais em direção a um equilíbrio, aqueles que ficam ali forçando a barra para a coisa não evoluir são degradados, né? Para mundos como a Terra. Então, muitos desses espíritos, né? Foram chamados, né? Foram convidados por Jesus, convidados entre aspas, né? Porque já teriam que ser degradados, né? É que nem quando um professor, né, convida o aluno para se retirar, né? Que está fazendo bagunça. Alguns professores são educados e falam, né? Você está sendo convidado a se retirar, né? Alguns expulsam gritando mesmo, né? Então esses espíritos vieram para a Terra e sofreram muito porque no mundo em que eles viviam, a gente pode imaginar, sei lá, uma Terra daqui a uns 200, 300 anos em termos de tecnologia, né? Deveria ser algo parecido, né? Então o pessoal já tinha acesso a vários confortos, né, materiais que o intelecto daqueles povos geraram e tiveram que vir para um mundo primitivo como a Terra, né? E a gente vê nessas civilizações antigas, né, a egípcia, os hindus, né, que de fato eles tinham um conhecimento, né, tanto conhecimento de astronomia, né, de matemática, mas eles não tinham a tecnologia, né? Então eles sofriam e no sofrimento dele também ajudou a desenvolver os povos mais simples, né, que são aqueles que não estavam em expiação na Terra, que estavam começando a sua jornada, e no contato com esses espíritos mais avançados intelectualmente, mas não moralmente, eles foram ganhando conhecimento também, né? E muitos daqueles capelinos que vieram há milhares de anos atrás, eles já retornaram para a capela, né? Porque eles cumpriram o período de expiação, né? Se depuraram moralmente e muitos deles se reequilibraram, né? Num nível moral que é compatível, né?
com os habitantes lá de Capela. Mas alguns também não conseguiram até hoje, né, vencer certas questões e ainda estão na terra. E também há aqueles que optaram voluntariamente por ficar na terra ainda, né, mesmo já tendo cumprido a sua cota de expiação, criaram afeição, né, com o planeta, enfim, e querem continuar, ajudando no desenvolvimento da Terra. Então, a esperamos, né, que a Terra em breve se torne um mundo de regeneração, né, mas isso depende muito das escolhas que a média de nós todos, né, desde os nossos governantes até nas nossas ações individuais, tudo isso é contabilizado, né, para ver se um mundo de fato já está podendo seguir para um novo patamar, ou se nós, como habitantes, merecemos ainda continuar aqui, né? Porque ele fala, né, que aqui na Terra não é um mundo primitivo, porque a gente já vê que as questões intelectuais, né, já estão bem desenvolvidas, né? Há indivíduos moralmente também desenvolvidos, mas a gente vê que em pleno século XXI a gente está enfrentando uma guerra lá na Europa, né, que deveria ser um local já bastante desenvolvido, né, do ponto de vista moral. É intelectualmente desenvolvido, mas a gente vê que as pessoas ainda lá, né, alguns países ainda se entregam a questões da guerra, né, da selvageria. Então, a gente vê que ainda tem muito para melhorar o planeta Terra. Alguém quer complementar aí, pessoal? Vocês podem falar, eu estou falando muito. É, então, né, aqui na Terra a gente tem esses vários tipos de espíritos, né, em várias qualidades, né, desde aqueles que estão iniciando a sua caminhada, né, e mesmo civilizações que estavam caminhando, né, indígenas do passado, muitos deles se desenvolveram, né, intelectualmente, né, e como sociedade, aqui na Terra mesmo, né, a gente vê civilizações indígenas que aí não eram capelinos, né, não tinham uma ligação com capela, mas que conseguiram se desenvolver, né. É claro que provavelmente tiveram, né, o apoio, né, de equipes espirituais, né, de espíritos ali reencarnando, mais desenvolvidos em missão, né, junto deles, para fazê-los avançar, enfim. Mas muitas dessas civilizações, né, alcançaram um nível de desenvolvimento grande também. Ele fala aqui, né, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, né. Então, como a Terra, existem muitos outros, né, infinitos outros mundos que estão em uma etapa semelhante, né. Então, eventualmente, quando aqui a Terra, passar para a condição de mundo de regeneração, aqueles de nós que ainda estivermos, numa caminhada de revolta, né, de não aceitação, do bem, né, ainda ligado a muitos vícios da matéria, poderemos ser degradados a mundos que estão em um estágio em que a Terra está hoje, ou até mais atrasado, né. Uma Terra, por exemplo, de de alguns milhares de anos para trás, né. Por exemplo, né, sem a tecnologia que a gente tem hoje, e aí é como ele fala, né, aí o espírito ele tem que, lutar, né, tanto com o a inclemência da natureza, né, porque imagina a gente, hoje a gente tem smartphone, né, televisão,
Nesse calor, quem tem ar-condicionado, né, tá no paraíso, né? Aqui eu não tenho. Mas imagina ter que ir para um mundo, né? Enfrentar um calorão desse, né? Tipo um Egito de milhares de anos atrás, sem nenhuma tecnologia. E trazendo em si aquela certeza de que poderia ter algo ali para te aliviar, né? Isso que é o mais difícil, que é quando a gente é ignorante do que pode ter, né? Do que poderia ser melhor, às vezes a gente nem sofre. Mas um espírito que ele já vivenciou coisas boas, mas foi para um lugar não tão bom, desenvolvido, né? Ele sofre mais do que aquele que sempre viveu ali, nunca precisou de outra coisa, né? Não sabe o que é um ar-condicionado, né? Enfim, um chuveiro que você abre e já sai a água, né? Então, isso tudo para nós hoje é muito simples, muito fácil, mas no mundo mais atrasado, nem estou falando no mundo primitivo, né? Um mundo, né, uma terra da Idade Média, né? Ou antes, né? Em que a gente não tinha muito dos confortos que a gente tem hoje. Então, o espírito que vai para um mundo desse, ele, né, tem que conviver tanto com a perversidade dos homens, porque os espíritos que estão ali se desenvolvendo, né, naquele mundo de expiação não vão ser espíritos elevados, né, moralmente. Então ele vai sofrer a perversidade desses homens, né, tanto da sua própria falange, né, que acompanhou ele, como o homem primitivo, né, que está ali também se desenvolvendo. Pode ser muito cruel também, né? Existiam aqui no Brasil índios que praticavam canibalismo, né? Então, mas por ignorância, né? E os europeus tiveram que conviver com esse tipo de coisa, né? E a questão do própria natureza, né? Do ambiente, que ele vai ter que aprender a lidar, a desenvolver. Então, no próximo capítulo, a gente vai entrar em mundos regenerados, né? Que é o futuro do planeta Terra, né? E temos que batalhar para estarmos, né, contados entre aqueles que irão habitar, né, o planeta de regeneração. Para a gente não ter que ir para um mundo pior do que o que a gente está, né? O objetivo é a gente ir melhorando. Alguém quer complementar aí? Fiquem à vontade. Eu acho que falou bem aí. Se ninguém for complementar, acho que a gente pode passar para o livro dos espíritos, né? Mas vai ser Pode. feita a prece agora, não é? Sim, eu faço a prece aqui. Tá bom. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado, companheiro nosso de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta noite de reunião em torno da tua mensagem. Rogamos a ti que nos envolva a tua paz, nos inspire sempre ao bem e que possamos dia a dia lutarmos contra as nossas dificuldades íntimas, buscando termos mais compaixão em nossos corações, mais entendimento em relação ao próximo e nos desenvolvermos dia a dia na direção do bem. Abençoe a todos aqueles que estão em nossos corações, proteja os nossos lares, que assim seja. Bom, então vamos
da sequência aqui ao Livro dos Espíritos, né? Hoje é a separação da alma e do corpo. Deixa eu só ajustar minha câmera. Então, da questão 154 até a 162. Então, vamos lá. Separação da alma e do corpo. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Comentário de Kardec. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. É interessante, né? Porque quando ele pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo, ele não está perguntando se a morte é dolorosa, né? Ele está perguntando especificamente da separação, morte que eu digo assim, né? Da sofrimento que a pessoa pode ter se ela estiver agonizando ali, né? Se ela tiver com algum, se ela sofrer um acidente, alguma coisa. Não é isso, é especificamente o desligamento da alma e do corpo, né? Então, essa separação, ela não é dolorosa, né? Então, como ele bem comenta ali, no caso, por exemplo, da morte natural, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, geralmente em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, é algo que não é abrupto, né? É algo que vai aos poucos, né? E quando isso acontece, como é um fenômeno que ele vai acontecendo aos poucos, é como se a pessoa fosse chegando ao esgotamento dos órgãos, ela já está morrendo, digamos assim, né? Perdendo toda a vitalidade do corpo, ela não vai percebendo isso, né? Então, no momento final ali, a coisa acontece de uma forma que não é dolorosa, porque o corpo e o espírito vai se acostumando com o processo. Isso é muito comum para quem é míope. Quem vai ficando míope, né? A pessoa não nasce míope. Até onde eu sei, não nasce míope. Mas aí, vamos supor, quando eu tinha 16 anos, eu passei a usar óculos, né? Mas até eu perceber que eu precisava de óculos, não foi assim, eu acordei de manhã e falei, nossa, não estou enxergando. Não, você vai perdendo a visão e você não percebe que você não está enxergando. Porque você perde lá, vamos supor, 0,5% da visão por mês, por exemplo. Né, a partir dos 15 anos, como foi o meu caso. Você não percebe que você perdeu 0,5%. E aí, no mês seguinte, você vai perdendo, vai perdendo. Quando passa 2, 3 anos, o somatório disso já é considerável. E você não enxerga. Eu, por exemplo, não enxergava mais, né? Mas eu demorei para perceber, porque cada momento que eu perdi um pouco da visão, eu tentava forçar mais, tentava me adaptar. É um processo natural. Então, você simplesmente não percebe que isso está acontecendo. Então, é a mesma coisa, quando vai se esgotando aí, né, a vitalidade dos órgãos, você vai ficando cansado, mas é aquele 1% por dia, né? Então, até chegar ao processo final, você foi se adaptando a isso, né? Então, basicamente é isso, né? E aí eu lembro quando um dia eu estava num lugar, numa loja que vende televisões, vende várias, como se fosse uma loja americanas, né? Eu estava lá com meu pai e eu não sabia que eu era míope. E aí meu pai apontou para uma televisão que estava mais ou menos uns 20 metros e falou, nossa, olha só como ela é cara, custa 10 mil reais, ele falou. Foi na época que começou a vir essas televisões tela plana, né?
Aí eu olhei para ele e comecei a rir, né? Achei que ele estava inventando, porque para mim não era possível enxergar 20 metros, eu achava que ninguém enxergava, né? E aí ele olhou aquilo, estranhou assim, ficou uma situação estranha, aí ele percebeu o que poderia ser, ele me deu o óculos dele, que coincidentemente era um grau muito próximo do que eu realmente precisava, né? Aí quando eu coloquei, nossa, limpou, né, a visão, então é como se eu tivesse morrido e o espírito indo para o mundo espiritual, aí tudo né? Então basicamente é isso, né? Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Item A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Né? Então, quase tudo no universo exige uma certa continuidade. Os fenômenos físicos, quando eles acontecem, eles não acontecem de forma descontínua. Né? Então, por exemplo, quase nunca você vai ver, por exemplo, quando você olha para um campo, você está no avião, por exemplo, você olha lá embaixo, você nunca vê naturalmente uma região amarela, uma região verde, uma região vermelha. Toda a vegetação que cobre o planeta, todas as estruturas geológicas e tal, quando as observadas de cima, e eu me refiro às estruturas naturais, né? Você vê que de um ponto para o outro existe sempre uma transição, né? Então, é raro você ver na natureza fenômenos que acontecem de forma abrupta, né? Geralmente são fenômenos artificiais, né? Então, na natureza, é muito comum que todos os fenômenos ocorram sempre de forma muito continuada, né? Muito suave, sem transições abruptas. E é isso que é falado aqui nessa resposta, né? Que os laços que unem o espírito e o corpo, eles não se quebram, né? Eles se desatam, né? Eles vão se desenrolando ali até que eles se separam definitivamente, né? Aí tem um comentário aqui de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes, dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela.
ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, um comentário longo aí, mas a gente pode tirar algumas considerações aí, né? Então, embora é esperado, né, que os espíritos vivam uma vida razoável e que eles cumpram a sua missão, e aí eles chegam no fim da vida, tem o esgotamento da vitalidade do corpo, há o desprendimento do corpo, do espírito, da alma, do corpo, e aí o corpo, então, assim, já não tem mais necessidade de existir, vai ser decomposto pela natureza e o espírito segue a vida no mundo espiritual. Mas esse é o caso ideal, né? O que acontece é que as pessoas vivem as vidas das mais diversas formas, né? E é muito comum que as pessoas, durante as experiências, né, de acordo com o grau evolutivo, o grau moral delas, elas acabem insistindo em experiências, né, muito sensuais, experiências envolvendo sensações do corpo, né, o poder, as questões materiais, e isso faz com que o próprio espírito fique muito apegado a isso, né? Então, na minha visão, é como se mentalmente o espírito criasse como se fosse um campo de força que o tenta manter preso ao corpo, né? Para que ele possa desfrutar mais e mais dessas sensações materiais, né? E ou o próprio gozo dessas atividades, né? Dessas situações que o indivíduo traz para a vida dele, gera uma psicosfera em volta dele que aprisiona o espírito, né? Porque inconscientemente o espírito quer ficar vivo, né? Ele quer permanecer no corpo para poder usufruir o máximo possível das sensações, né? E eu vejo isso, por exemplo, tem casos famosos de pessoas que têm muito dinheiro e elas vivem fazendo plástica para tentar rejuvenescer, elas fazem tratamentos caríssimos para tentar frear o processo de envelhecimento. Tem uma pessoa hoje que ela está famosa por isso, ela gasta, acho que se eu não me engano, chega tipo, a 2 milhões de dólares por mês. Aí ele montou na casa dele montou um laboratório lá que tem várias coisas que ele faz diariamente para tentar reverter o processo de envelhecimento, né? Esse é o tipo de pessoa que quando morrer, ele vai sofrer um pouco, né, as sensações isso que é comentado aqui por Kardec, né? Embora ele não seja um suicida, como ele é falado aqui no final do comentário, né? Que nos casos de suicídio, por exemplo, o espírito acaba sentindo até a sensação de decomposição. Casos como esse que eu acabei de narrar, que não é suicídio, o cara não tem desprezo pela própria vida, pelo contrário, ele tem muito apego, é provável que ele passe por algo semelhante, né? Ele tem tanto apego que o espírito, acho que não vai abandonar com facilidade o corpo, né? Então, até parece meio contraditório isso, né? Tanto o suicida quanto aqueles muito apegados passam por uma experiência semelhante, né?
O suicídio é pelo desprezo. E como o suicídio ele encerra a vida antes, ainda tem muito fluido vital ali, né? Ele tem muita ainda energia que deveria ser gasta ao longo da vida e fica aprisionada no corpo, né? E essa energia é responsável por manter o espírito ligado. É um dos mecanismos que mantém o espírito ligado, né? O princípio vital ali, né? Mantém a alma conectada ao corpo. É um dos elementos, são vários, né? A gente nem tem acesso a todos. Mas, quando você interrompe a vida abruptamente, você ainda tem esse reservatório cheio aí, né? E isso é o que dificulta para que os espíritos se desliguem do corpo e vão viver suas vidas no mundo espiritual depois de um suicídio, né? Então, mas pessoas que vivem a vida de forma muito material, são muito apegadas, passam também por um processo muito semelhante, né? E, às vezes, sem perceber, né? Por exemplo, essa pessoa que eu falei, ele é uma pessoa, é um milionário, ganhou muito dinheiro com ações e tal, e o foco dele é esse, é não deixar o corpo envelhecer. Então, as pessoas super vaidosas lá, passam o dia inteiro sendo monitorado, e tem sistemas eletrônicos no corpo para ver o que está acontecendo no corpo dele e tal, faz tratamento a laser no corpo. Então, mas tem pessoas que fazem isso de outra forma, né? Elas praticamente não pensam a longo prazo, elas pensam apenas nas sensações que elas sentem quando elas vão a festas, quando elas bebem, quando elas encontram amigos, quando elas se relacionam com outras pessoas, né? Então, inconscientemente, o espírito da pessoa acaba ficando muito conectado ao mundo material, né? Então, ele não vai, de forma fácil, se desligar do corpo, né? Porque no mundo espiritual essas sensações são muito diferentes, né? Você não tem acesso à carne lá, você não se alimenta de outros animais, químicos, produtos químicos como drogas, entorpecentes e tal, a gente não sabe, não tem tanta informação disso, mas imagino que é bem mais difícil, né? Justamente porque no mundo espiritual as coisas são mais sutis, né? E aqui no mundo material, as pessoas usam essa substância justamente porque elas querem algo que impacte logo imediatamente, né? As sensações, né? Os sensores do corpo. Tal. E no mundo espiritual é mais difícil isso, né? Então, os espíritos acabam tendo muita dificuldade de sair do mundo material, né? Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então a gente já até falou isso em outras vezes, né, que o corpo ele é uma máquina mecânica. Ele tem, quando o espírito está habitando o corpo, o espírito controla o corpo de forma inteligente, mas você pode estimular movimentos no corpo mesmo sem o espírito, né? Então, por pulsos elétricos na musculatura, você consegue gerar contração, né? Movimentar membros e tal. Não quer dizer que tem um espírito ali, nem que a pessoa está viva. Então, por simplesmente você está estimulando a máquina, né? Mas a alma já não está mais ali, né? Questão 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo, onde vai de novo entrar? Resposta:
Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Basicamente, quando a pessoa já está em processo avançado de desencarne, né, ela já começa ali vai perdendo a conexão com a matéria, então o espírito começa a recuperar as faculdades que ela tem como espírito desencarnado, né, como habitante do mundo espiritual. Então a visão se amplia, né, você já tem uma percepção ampliada sobre tudo, né. É comum a pessoa que está para desencarnar, né, ela começa a ver os parentes que partiram antes, né? Isso é muito comum, porque o laço já está tão frouxo que a pessoa começa a estar já mais do lado de lá do que daqui, né? E aí, não, acho que é muito comum, né, nos hospitais, leito de morte, né? A pessoa começa às vezes, conversar, né, com aqueles que já partiram, né? É um avô, né, uma mãe, né? Algum parente ele está na ajuda do recebimento e a pessoa vê. No caso de quando a pessoa tem ali algum merecimento, né, que está uma certa paz, mas há casos em que a pessoa já começa a sofrer mais fortemente com a obsessão, né? Se alguém ali com dívidas muito fortes, né, com espíritos ali que estão só esperando, né, a pessoa passar por lá de começar a tormenta, também acontece, né? A pessoa vai sentindo já o porvir, né? Sim. E digo mais também, né? Como vai chegando esse momento aí, o espírito vai percebendo, às vezes já está no hospital, acamado e tal, a percepção espiritual começa a se ampliar para ele, ele começa a vir também o arrependimento, né? Quando ele percebe agora, nesse estado, já que ele está no fim da vida, não só necessariamente no fim da vida pela idade, mas às vezes o cara, tipo assim, sofreu um acidente grave e aí tá processo de desencarne ali e tal, ele percebe o quanto ele deu atenção demais a coisas que não são relevantes para a vida, né? Tanto é que está nesse estado. No caso de pessoas que acabam abusando, né? Sofrem acidentes e tal, porque bebeu dirigindo, porque bebeu demais e o fígado deu um problema no fígado, aí está internado. E aí a pessoa começa, poxa, eu 40 anos estou nesse estado, estou com 30 anos e sofri um acidente e agora estou tendo parada cardíaca e tal. Então, não só os obsessores, né, começam a assediar, mas a própria consciência da pessoa percebe que deu atenção demais a coisas que eram muito irrelevantes, né? Então, podia ter passado mais tempo com a família, não passou porque estava fazendo outras coisas, né? Deu atenção demais a coisas que não iam levar a nada, né? Então, imagina ainda pessoas que estão no fim da vida e percebem que passaram a vida inteira trabalhando em projetos que não vão contribuir em nada para a humanidade, não vão contribuir em nada para o progresso, não vão contribuir em nada para ela enquanto espírito, né? Perdeu a saúde, às vezes, nisso, e aí vem o arrependimento, e fica, poxa, eu podia, né? Porque é aí que o espírito começa a ter essa visão mais ampla, aí começa a falar, não, mas aí começa a rezar, né? Não, eu quero mais 10 anos aí eu prometo que eu vou ser um agente lá da Cruz Vermelha, eu vou lá para a África, vou para os países mais pobres para tentar auxiliar e tal, mas já era, né? A questão é
o espírito tem que amadurecer no momento que ele está com as sensações e tal, porque depois que tu está como espírito, aí é óbvio que ele vai ter essa percepção, né, do que importa, ele vai começar a ver outros espíritos em volta, parentes, né, igual você falou aí, que foram antes, às vezes aquela avó que era super boa, que fazia caridade, que fazia mingau, que fazia sopa para as pessoas da rua, aí ele começa a ver e fala, poxa, eu nunca ajudei minha avó a fazer, nunca entreguei cobertor no inverno e tal, e aí começa a vir um arrependimento, né? E aí já começa aí as penas da pessoa, né? O arrependimento, a obsessão, né? A auto-obsessão nesse caso, né? A pessoa fica... Questão 158. O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Quando eu li, eu achei bem interessante essa analogia do Kardec, mas para um espírito isso é pouco, né? A resposta é uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Então, os espíritos devem ter um vocabulário, né? Figuras de linguagem, estruturas linguísticas de comparação muito melhor e tal. Deve ter olhado assim e falado, puxa, não não é uma boa comparação, né? Embora ele até fale, uma imagem boa, mas basicamente é isso, né? 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, o olhar atencioso, né, o olhar de reprovação, né, dos outros, né. E aí eu sei que o Davi até comentou aí, né, dos obsessores, e eu falei também do arrependimento, né, basicamente é isso. Aqui já é no momento da morte, a gente estava comentando na hora que o espírito está percebendo que está morrendo, né. Aqui não, aqui essa pergunta é quando o espírito já está habitando ali, já está no mundo, já percebe estar no mundo dos espíritos, né, como é que ele se sente. E aí, se for os espíritos que cumpriram a sua missão, tiraram nota pelo menos 7 ali, 7,5, 8, ficam tranquilos, né? Eles estão bem, né? Eles não vão... Sabem que podia ter sido melhor e tal, mas que é normal isso. Já os que praticaram o mal, eles ficam envergonhados, né? Então, como eles ficam com a visão ampliada, né? De fato, o arrependimento é a primeira coisa que vem, né? Ele começa a ver, poxa, porque quando você está desencarnado, que você vê que o mundo real é o mundo espiritual, deve ser muito chocante, né? Que você percebe que você passou, vamos supor, 80 anos da sua vida extremamente focado em coisas materiais, empregos, puramente por questões materiais, dinheiro, salários, às vezes a pessoa cometeu crime de corrupção para desviar, para conseguir muitas terras, muito patrimônio. E aí ele percebe que nada disso é o que realmente vai ficar para ele. E que o mundo real é o mundo espiritual e que essas coisas não tem como acontecer lá. Aí ele percebe o quanto ele se prejudicou fazendo isso, né? Aí fica envergonhado, quer voltar atrás, aí faz as promessas, não, deixa eu reencarnar de novo, porque agora eu vou fazer uma instituição que faz... Não vai, né? Reencarna de novo e faz tudo igual, porque leva muito tempo para amadurecer, né? O espírito precisa de muitas experiências para que ele passe a fazer o bem, né, e tal.
Mas é importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Que o mundo espiritual é o que importa, porque ele que é o eterno, né? O mundo material não... Qualquer coisa que a gente batalha, é óbvio que a gente tem que ter o essencial, né, para progredir, mas se você já tem o essencial, se você já tem o suficiente para você se manter, para você viver bem, de forma essencial, né? Não viver bem, uma mansão e tal, não. Se tem o suficiente para você se manter saudável, use suas forças agora para você progredir espiritualmente, né? Porque é isso que vai, é aí sim que você vai estar entesourando de fato algo relevante no mundo espiritual, né? Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Davi já até adiantou aí, né? Sim, conforme a afeição que eles votava e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Eu vou, como só tem 3 minutos, eu vou tentar ler mais direto aqui para concluir. Aí, se eu concluir no tempo, aí a gente pode falar alguma coisa. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente, assim é, mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, por alguns instantes, a consciência de si mesmo? É uma pergunta muito interessante, né? Porque não tem como saber essa resposta. Essa é um tipo de resposta que a humanidade não vai conseguir saber sem uma resposta espiritual, né? Eu acho que é difícil fazer uma tecnologia. Para quem não entendeu, a pessoa. Que nessa época, eu acho que até no século XX ainda existia enforcamento, morte por decapitação, né, para criminosos. No período que saiu essa edição do... Falar alguma coisa, Davi? Em alguns países ainda existe, né? Infelizmente. Alguns países árabes. Sim, sim. E na época que foi feita a edição do Livro dos Espíritos, não tinha tanto tempo assim da Revolução Francesa, né? Acho que não tinha tinha 80 anos, eu acho, tem que fazer a conta aí, mas é menos de 100 anos, 80 anos provavelmente, e aí é onde teve as mais famosas decapitações, né? Do rei da França, da mulher dele e de várias outras personalidades, né, poderosas da época, né? E aí a questão durante esse momento aí, que a pessoa tem 40 anos de idade, está na vitalidade máxima do corpo ali, ocorre a decapitação, né? O desligamento ali abrupto, né? Do cérebro, do corpo, como é que acontece, né? Então, 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Comentário do Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais,
mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, sim, o espírito, a pessoa, ela tem uma consciência ainda, nesse caso aí, quando ocorre a decapitação, ela ainda, se ela estiver, porque quando a pessoa vai passar por uma experiência dessa, é natural que ela entre em pânico antes, que ela entre em um estado emocional muito, muito exacerbado, né? Um estado emocional muito complexo e que ela já, sozinha, ela já perca a consciência, ela já fique fora de si, né? Então ela já pode até, ela tá se mexendo, tá olhando ali e tal, mas assim, ela já não tem mais muita consciência de si mesma, né? Mas pode ser que a pessoa seja um psicopata, né? E ela esteja ali sem sensações. E ela simplesmente não tá nem aí e vai para a morte como, né, como se estivesse indo ali jogar bola, jogar futebol. E aí ocorreu a decapitação. Pela resposta aqui, eu entendi que a pessoa que passou por isso, ela vai sentir ainda, ela vai provavelmente sentir né, a própria cabeça rolar ali, né? E vai perceber, né? As pessoas olhando para ela ali, pelo menos por alguns segundos ali, alguns minutos, por breves instantes, né? Como é dito na resposta aí, né? Eu sei que é horrível de comentar isso, mas está na pergunta aqui e é algo, como eu disse, né? Dificilmente a gente teria uma resposta como essa sem vir do mundo espiritual, né? Quem é que vai executar um experimento como esse? Não tem como, é inadmissível, mas é interessante saber a resposta. Então, para saber a resposta, interessante que os espíritos tenham dado aí ela, né? Então, vamos encerrar agora, né? Até passou aí 2 minutos. Se alguém se habilita a fazer a oração, não sei se a Malvina, se ela estiver nos ouvindo aí, se ela quiser fazer a oração. Faço sim. Então, tá bom, vou encerrar aqui a câmera. Pode? Pode fazer, Malvina, pode começar. Nesse instante, vamos agradecer a Jesus pelo nosso estudo de hoje, onde podemos aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Sempre a gente lê, ouve e aprende um pouco mais, porque a gente nunca aprende o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos todo. A gente pode ler todos os dias, mas a gente está sempre raciocinando em alguma coisa diferente e vamos aprendendo, que é a mesma coisa, mas lendo de novo, a gente raciocina diferente. Jesus, te peço por todos aqueles que estão desencarnando, acidente de avião, de água, matados. Senhor, tenha piedade desses espíritos, socorrendo a cada um para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que eles possam, Senhor, encontrar o seu caminho. Também peço pelos familiares dessas pessoas, que o coração está pequenininho, dolorido, com tanta perda que estão tendo as pessoas neste momento, tantos acidentes, tantas coisas acontecendo. Pai, vós o sabeis por quê. Então, só pedimos para acalmar os corações de todos. Jesus, fique em nosso lar esta noite, em todos aqueles que estiveram conosco, orando e aprendendo, que possamos, Jesus, contar sempre com a sua presença, com o seu amor em nossas vidas. Te pedimos também pelos nossos filhos, nossos familiares e nossos entes queridos que se foram para o outro lado. Que possamos, Senhor, agradecer a cada dia as tuas bênçãos
e tuas dádivas em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos nossos amigos que estão sempre conosco, estudando um pouquinho mais dessa doutrina. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a Boa todos. noite. Que assim seja. Boa noite. Tem que encerrar a gravação aí, né? Vou encerrar aqui. Ah, tá. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, gente? Valeu.